Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, esse é um vídeo que eu irei falar sobre alguns comentários que colocam nos vídeos, tá? No decorrer do canal, então são vários vídeos que vocês vêm contribuindo com algumas dúvidas, algumas sugestões, e isso é bastante interessante, que é um costume aqui no canal. Realmente eu posso dizer que eu tenho inscritos diferenciados, que vocês ajudam muito uns aos outros, pontuam bastante coisa em relação no sentido de informação. Então esse vídeo eu separei alguns comentários para a gente aqui trazer alguma reflexão, talvez auxilie outras pessoas que também estão nessa busca, tá? Então vamos lá. Luana Correia, primeiramente, muito obrigado pelo seu conteúdo, foi de grande valia. Segundamente, uma dúvida pessoal, por favor, se puderem ajudar, estou em dúvida se há uma cobrança para os estudos de cada grau iniciático. Eu manifestei interesse em ser membro Eubiota através do site da sociedade e recebi um e-mail com as instruções para iniciar o curso de peregrino, preparatório para o ingresso nos demais graus iniciáticos, no valor de R$ 528, podendo ser parcelado em 8 vezes. Entendo que não é uma mensalidade, gostaria de saber se realmente é assim que funciona para todos os graus. Outro ponto é que eu registrei meu interesse presencial e me propuseram um estudo online. Muito bom esse comentário, Luana, porque a gente pode tirar aqui diversos pontos bem interessantes aqui para o canal. O primeiro deles, pessoal, é que o canal em si ele vai tratar de diversos tipos de assuntos, filosofia, religião, estudo da vida em si, e também de algumas ordens. Então eu tenho uma playlist ali de ordem que falo de diversas ordens. Então assim, são assuntos aqui nesse sentido, tá, Luana? Muito preciso e muito particular de cada ordem, que eu não posso colocar aqui no canal, até porque sofre atualizações, esse tipo de cobrança, esse tipo de método que cada instituição pode sofrer. Mas o que eu posso contribuir aqui com você nesse sentido é, caso tenha algum membro aqui no canal que possa auxiliar ela nesse ponto específico, seria de grande valia você deixar aqui no comentário essa dúvida da Luana. Uma outra sugestão que eu sempre indico a todos vocês, tá? Sempre procurar a instituição, caso você tenha dúvida. Então provavelmente você tem algum e-mail, você tem algum telefone, procura algum organismo físico que tenha próximo à sua região para estar conversando com algum responsável, algum mestre, algum representante ali, para tirar essas dúvidas, que é muito importante, tá? Para você entender de fato como funciona. Então, Luana, você fez o correto, foi no site, se inscreveu, está com uma comunicação direta com a instituição. É isso que vocês têm que fazer, tá? Vale sempre lembrar, pessoal, e eu nunca vou me cansar de alertar vocês, essa questão de ter muito cuidado. Na hora que você for se filiar a alguma organização, sempre procura aquela tradicional, aquela que já tem há muito tempo aí, não tem nenhum escândalo, que a sua hierarquia é muito bem definida, ela é muito transparente, existe um CNPJ, tá tudo ali bem estruturado, que a gente sabe que existe muito golpes, tá bom? Principalmente no sentido de maçonaria, Illuminati, e aí vocês acabam com essa sede de pertencer a uma ordem iniciática, infelizmente caindo em golpes. Então por isso que esse seu comentário aqui é muito importante, tá, Luana? Outro ponto, que é também um ponto muito polêmico, é a questão de se é mensalidade, se não é. Então muitas pessoas falam sobre isso, se é correto, se seria correto uma instituição, vamos dizer assim, que se propõe aos ensinos iniciáticos, arcanos, cobrarem mensalidades, trimestralidade ou cobrar por grau. E aí a gente precisa definir bastante isso, tá, pessoal? Qualquer instituição, seja ela para o estudo místico, iniciático, qualquer coisa, ela está sujeita a leis do Estado, onde ela está ali implantada, vamos dizer assim, seu lado físico. Fora isso, tem todo um contexto ambiental e social, ou seja, tem muitas instituições que têm projetos nesses setores, né, da sociedade, ali atuando diretamente na sociedade ou atuando em sentido de projetos sociais, ambientais, nesse sentido de conservação, esse tipo de coisa. E lógico, para manter uma estrutura física, existem despesas, luz, água, aluguel,
tributos e série de coisas ali para manter a estrutura. Então a gente precisa entender que geralmente, aliás, muitas vezes a ordem ali em si é uma associação, um clube. São pessoas que se unem com um único propósito. E ali, para arcar com essas despesas, faz necessário ter esse tipo de cobrança. Qual o problema de ter cobrança, pessoal? Quando você participa de alguma associação, de algum grupo, e essas cobranças não têm sentido, e essas cobranças são um valor realmente muito desproporcional à proposta dessa instituição, esse valor não tem transparência. Então geralmente uma loja, né, existe uma reunião administrativa onde é pontuado ali todos os gastos, todas as despesas, o porquê dessas despesas, o porquê desses gastos. Então o que vocês devem focar é nisso. Beleza, estou participando de um grupo onde tem algum valor financeiro, porém esse valor financeiro está sendo destinado para isso, e eu concordo com isso. Então esse é o ponto que a gente sempre tem que focar aqui nesse sentido, tá? E por último, é que você aqui, pelo que parece, registrou interesse pelo presencial, porém propuseram o estudo online. Veja bem, a gente passou por um momento muito delicado, tá? Aliás, ainda estamos, mas tende a flexibilizar a questão da Covid cada vez mais. Porém, muitas instituições, sejam elas para estudos iniciáticos ou até empresas, instituições de ensino, passaram por essa adaptação do ensino EAD para uma estrutura mais não presencial. E eu vou ser bem sincero para vocês, esse é um movimento da própria evolução do comportamento do consumidor, evolução do comportamento da empresa, evolução do aspecto de trabalho. Então eu acredito que isso não irá retornar como antes. Muitas coisas serão EAD, serão de forma online, serão de forma individual ali ou coletiva, mas mesmo assim não presencial, tá? Porém, é claro, com essa flexibilização maior ainda, e o cenário melhorando, claro que algumas coisas precisam ser presenciais. Então acredita aí que vai voltar para um eixo de equilíbrio, mas não esperem, lógico, que vai ser da mesma forma de antes. Não vai se retornar. Eu acredito que a tendência agora é evoluir para esse caminho. Então, o melhor caminho, Luano, é você novamente tirar essa dúvida diretamente com a instituição, ver o que tem de fato presencial para você participar. Que, claro, é muito bacana você estar participando de eventos presenciais e cursos, seja o que for, tá bom? Bom, muito bacana. Próximo comentário, Halisson Mendes. Olá, meu irmão Gabriel. Será que você poderia fazer um vídeo dentro de sua visão de estudo e sua excelência nas edições de seus vídeos sobre os essênios? Obrigado, nem acho isso tudo as edições, mas muito obrigado. E se Jesus era um essênio, e se os essênios poderiam ser os primeiros maçons, já que se pareceu muito com uma ordem iniciática, de acordo com alguns dos meus estudos, os essênios eram guardiões da Cabala e as 7 leis universais. Desde já agradeço. Vamos lá, Harrison. Esse seu comentário ele é muito importante, tá? Que eu queria aqui contribuir com vocês. O primeiro ponto é a questão de essênios. Eu ainda não fiz um estudo muito apurado sobre esse tema específico. Assim que eu tiver, sim, vou trazer para o canal, porque é um assunto interessante, tá? E para não dizer que eu nunca li, nunca estudei, e até sugiro para vocês, eu já peguei esse assunto lá na Vida Mística de Jesus e Doutrinas Secretas de Jesus. Se eu não me engano é exatamente o nome desse, tá? O livro, mas é da Biblioteca Rosa Cruz, tá? Então vai falar ali sobre esse contexto iniciático de Jesus, toda essa metodologia, uma pesquisa muito apurada nesse sentido, e também na Vida Mística de Jesus vai tratar um pouco sobre essa questão dos essênios, tá? Então, sobre se Jesus era essênio, essa praticamente é a proposta desses 2 livros, né? Indicar essa correlação. Mas aí a gente precisa ter muito pé no chão. Quando eu falo que eu li esses 2 livros, é praticamente de uma fonte única. Precisa de um contexto histórico, precisa de vários outros tipos de setores ali estudando, não só essa visão que eu peguei. Então, assim,
O único alerta que eu tenho aqui para vocês é essa questão de a gente sempre querer fazer correlações para dar uma sensação de tradicional, de antiguidade, de um valor que às vezes não tem, só para ter esse gostinho de coisas muito antigas, de gerações, tradições. Então, assim, é muito importante a gente sempre ter pé no chão. Isso é muito bacana, tá? Se os essênios podiam ser os primeiros maçons, é aí que eu te falo novamente dessa questão de correlação. Correlacionar a maçonaria com os essênios para traçar essa tradição. É óbvio que quando a gente fala da tradição primordial, conhecimento que nasce, vem repassando por civilizações, por grupos até os dias modernos, sim, existe essa questão de tradição, porque o conhecimento, ele de fato é repassado. Porém, fazer essa correlação das guildas lá dos maçons até os essênios, ou aliás, o inverso, não vejo essa correlação não, tá? E se os essênios eram uma ordem iniciática, sim, a proposta desses dois livros que eu citei agora é exatamente essa. Tem todo esse contexto das revelações progressivas, de um conhecimento arcano. Então, esse tipo de coisa, essas características, a gente tende a puxar as ordens de iniciações, tá bom? Próximo comentário, José Carlos. Qual a finalidade dos métodos ensinados na maçonaria e o significado da maçonaria operativa e especulativa? Muito bacana, tá, José? Se vocês repararem aqui no canal, pessoal, quando eu falo sobre simbologia, algum tema específico, até sobre os estudos, quem não viu ainda a playlist do livro que eu estou tratando, A Chave dos Grandes Mistérios, eu sempre busco, pessoal, trazer o conteúdo ocultista, misticismo, os ensinamentos arcanos, com uma visão mais prática e principalmente moderna. Por quê? Para justamente ser útil, a pessoa usar esse conhecimento de alguma forma. Então, qual é a finalidade da maçonaria? Não só da maçonaria, como das outras ordens, José, é justamente trazer em prática alguns ensinamentos que são tidos como sagrados. No caso da maçonaria, a ordem de Molay, as outras ordens paramaçônicas, eles têm um foco muito na ética, no estudo da Constituição, na questão de leis, tem muito a sua visão de sociedade, como o indivíduo se comporta em uma sociedade, porque a visão é o seguinte: para você mudar uma estrutura de uma sociedade, um país, você muda um indivíduo, você lapida aquela pedra, tá? E aí você consegue fazer uma reforma. Então você muda um indivíduo para o indivíduo mudar a sua família, para a sua família mudar a comunidade e a comunidade mudar a sociedade. Olha como é poderoso isso. Então é muito bacana. Para isso que serve esses métodos, para isso que existem esses métodos, tá? E sobre o porquê, já que é tão bom, ainda é mantido em segredo, existe o seu porquê, tá, pessoal? Quem tiver interesse, tem a playlist Ordens, que eu vou tratar desse assunto, porque são considerados segredos, os ensinamentos, para que participar de uma ordem. Então são realmente perguntas muito poderosas, muito valiosas, que vocês precisam realmente tá bem definida aí para vocês traçarem um caminho na sua busca. Isso ajuda bastante, tá? E o significado da maçonaria operativa e especulativa, eu acredito que esse é um tema que já está amplamente bem estruturado aqui no próprio YouTube, tá? Hoje, pessoal, a gente tem um vasto material, aqui é só uma sugestão que eu tenho, que é a maçonaria para não iniciados. Então aqui vai falar de toda a estrutura, toda a história, os ritos, como funciona. Então quem gosta desse tema aqui, pode buscar, porque atualmente tem diversos materiais aí disponíveis. Mas, para responder essa questão desses dois termos em específico, eu vou utilizar o livro de André Muniz, tá? Que ele fala que a ordem, na verdade, esses termos é relacionada às teorias de como surgiram a maçonaria. Como eu mencionei, existem diversas histórias e tal, e uma delas vai falar sobre esses dois termos, tá? Seria de uma origem medieval e de uma transição. Com efeito na Idade Média, havia agrupamentos profissionais de pedreiros livres, que se agrupavam em guildas profissionais, que se reuniam em canteiros de obra dirigidos por um mestre de ofício. Sendo assim, aos poucos, essas guildas teriam aberto as portas a indivíduos não diretamente ligados ao ofício da construção. E lentamente, as guildas teriam se tornado as lojas especulativas da maçonaria atual.
Nessa teoria se baseiam os termos maçonaria operativa e maçonaria especulativa. Então, nesse sentido que é colocado esse termo, tá? Operativa, guildas ali dos predeiros livres, que se reuniam no sentido de profissão, e depois foi incluindo novos indivíduos ali, não necessariamente ligados ao ofício. Então, surgiu a dita maçonaria especulativa. Muito bom, próximo comentário, Danilo. Olá, boa noite, tenho uma dúvida. Lá aprendemos sobre os elementos elementares da natureza, ou sobre tarô, sobre magia natural. Parabéns pelo vídeo. Vamos lá, Danilo, você perguntou em algum vídeo falando sobre a Ordem Rosa Cruz, né? Bom, primeiro ponto, que existe diversas ordens e instituições que se propõem, tá? A filosofia Rosa Cruz. Esse é o primeiro ponto. Então, tem diversas ordens, dentre diversas ordens existem as ordens que falam sobre a filosofia Rosa Cruz, tá bom? E aí, ali, cada um terá um método, um objeto de estudo, mas eu vou tentar ser bem específico possível. Sobre os elementos, tá? Tem aqui no canal um vídeo falando sobre os 4 elementos, tem no canal um vídeo falando sobre a quinta essência, e alguns vídeos, tanto do Dogma e Ritual da Alta Magia, que são lives, e o estudo da Chave dos Grandes Mistérios, que Eliphas Levi ele vai abordar muito sobre essa questão de elementos elementares, essa questão muito específica. Os elementos, pessoas, são a base fundamental do ocultismo, dos estudos no meio do misticismo, tá bom? É uma base fundamental que se ainda estuda, é um objeto de estudo muito bacana para vocês terem essa visão, essa proposta do ocultismo nesse sentido, tá? Quanto à Ordem Rosa Cruz, sim, você vai estudar um pouco sobre esses elementos. Inclusive, em uma determinada ordem, você tem um grau específico para estudar isso, para você ver o quão é importante. E fora isso, tem todo o contexto iniciático. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre a prova do fogo, a prova da terra, a prova do ar e a prova da água, tá? Já abordei aqui no canal também sobre a esfinge esotérica, que está ligada a esses 4 elementos. Então, assim, há uma importância fundamental no estudo dos elementos para quem estuda essa questão dos conhecimentos arcanos, tá? Sobre a magia natural, sim, pega um pouquinho, tá? Claro, quando a gente está falando de ocultismo, pessoal, misticismo, existem vários nomes ali que pode ter diferenças de entendimento em cada ali, grupo, tá? Então, magia natural, vou entender aqui pela perspectiva da filosofia Rosa Cruz, a magia de você mexer com as coisas da natureza, com próprios instrumentos que a natureza se propõe. Então tem toda a terapêutica da Rosa Cruz, tem toda essa questão que você usa o corpo como próprio instrumento, e não só isso, tudo que está ao seu redor, tá? Sobre o estudo do tarô, isso é muito bacana. Talvez você não pega um estudo específico sobre o tarô, mas pessoal, lembre-se que a ordem não é o fim do conhecimento, ela é apenas um berço de um caminho ali que você vai traçar, de uma metodologia, de uma perspectiva de visão, mas você jamais terá o fim do conhecimento ali dentro daquela ordem, tá? Você é um livre buscador, então você deve buscar novos conhecimentos. Então, você vai estudar ali simbologia, muitas coisas que você, quando for pesquisar sobre o tarô, vai, obviamente, fazer essas correlações. O tarô é chamado como livro mudo, tem diversos tipos de simbologia ali, então, com certeza, você vai achar ali algumas leis, algumas teorias, algum campo de estudo dentro das cartas, tá? E uma coisa muito bacana, Danilo, é que quando você participa de uma ordem, de uma loja, a loja geralmente tem cursos, tem palestras, tem fórum. Por exemplo, eu já participei de uma palestra falando sobre o sagrado feminino, palestra falando sobre o próprio tarô, um curso, aliás. Então é muito bacana que a própria organização ali propõe essa busca também, além dos estudos ali do grau, tá? Próximo comentário. Teria uma teoria de que Hermes foi José do Egito. Achei que uma maneira alegórica poderia haver correlações, mas em geral são bem diferentes.
Bom, Fiat, é exatamente o que eu já comentei aqui nos comentários iniciais, né? Existe essa necessidade de fazer correlações para dar essa sensação de tradição, de antiguidade. Então, assim, se já é difícil falar de Jesus que 2.000 anos atrás, imagine de Hermes, 3.000, 4.000 anos atrás, que é atribuído a ele, tá? Então, tem o principal ponto que eu sempre vou colocar aqui é ter pé no chão, tá? Nesse caso aqui, você viu o vídeo da tábua de esmeralda. Tem também o vídeo de Hermes Trismegista. Então, dá uma olhadinha que eu vou falar também muito sobre essas correlações nesse vídeo, tá bom? Mas Hermes, de fato, é de uma importância singular para quem é ocultista, místico, estuda os mistérios da vida. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixem aí no comentário para ajudar o canal, compartilhe, tá? Para a gente atrair mais inscritos aqui à nossa comunidade e, claro, curte o vídeo, tá bom? Um forte abraço, até a próxima, valeu!